Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa e esse ambiente que você está agora nos vendo. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar te incentivando a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. E também está nos seguindo aí no canal do TikTok também. Então nós estamos aí com momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, tanto no canal do YouTube quanto no TikTok também. E eu te incentivo a você estar se inscrevendo aí, ative aí no YouTube as notificações, você vai ser sinalizado quando sair conteúdo novo, e nos segue aí no TikTok aí, porque na realidade o objetivo desses canais, né, tanto no TikTok quanto no YouTube, é que a palavra venha alcançar o máximo de pessoas possíveis. Aqui nós aprendemos um pouco sobre temas, dentro de temas específicos, na orientação da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos orienta, nos instrui e nos ensina. E eu digo que eu tenho aprendido bastante e eu acredito que hoje também não vai ser diferente. Então conto com o teu apoio. Deixa aí o seu joinha aí e nos segue no canal, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos trazer o seguinte tema. Quando o céu toca a trombeta, ninguém fica indiferente. Ali com a referência de Apocalipse 8:6. Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala das 7 taças, né? E agora nós vamos trazer aí sobre as trombetas, tá bom? Então vamos dar uma olhada o que quer dizer, o que a palavra quer nos ensinar sobre esse tema. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 6, diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, né? Então assim, as trombetas na palavra de Deus, nas escrituras, sempre foi um instrumento de alerta, de atenção, né? Convocação e juízo. É uma coisa até que quando você escuta sobre a trombeta, você enche de temor o seu coração, né? No Antigo Testamento, né, o toque da trombeta convocava o povo à guerra, à adoração ou arrependimento. No Apocalipse, elas não apenas anunciam eventos proféticos, mas representam a resposta divina à injustiça humana e à rejeição do Evangelho. Ou seja, quando o céu toca as suas trombetas, ninguém permanece neutro. É o som da justiça de Deus ecoando sobre a terra, né? Então vamos analisar, vamos ver o que nós podemos aprender. É um assunto que é muito procurado, tem várias óticas sobre isso, mas vamos ver o que nós podemos extrair do texto, né? Então a primeira trombeta, o julgamento sobre a natureza, Apocalipse 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada, né? Então assim, a primeira trombeta ela atinge a vegetação, símbolo da sustentação humana. O fogo e o sangue revelam a corrupção da criação pelo pecado, né? O homem destruiu o que Deus criou. Agora a criação clama contra ele, né? Temos uma referência ali em Romanos. Vamos dar uma olhada ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. E diz assim: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? Então a lição que nós tiramos aqui é quando o ser humano se coloca no trono, vamos colocar assim, quando o ser humano se coloca no trono, o próprio mundo se volta contra ele. O pecado não destrói apenas o homem,
mas tudo que ele toca. É forte? É forte. Então, tudo que ser tocado pelo pecado é destruído. Seja de uma vez, seja aos poucos, né? É destruído. O resultado é destruição. Não tem como, né? Segundo, a segunda trombeta, o juízo sobre os mares, né? Apocalipse 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O mar, fonte de vida e comércio, se torna fonte de morte, né? E é interessante que essa imagem ela revela a fragilidade da segurança humana. O que hoje é símbolo de poder econômico, amanhã pode ser um mar de destruição, né? E a lição que nós tiramos disso é que Deus lembra ao homem que nenhum império é inabalável, nenhuma economia é eterna. 3. A terceira trombeta, a estrela que cai, né? Apocalipse 8, versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, né? Então essa estrela ela representa a corrupção espiritual, né? O nome absinto ele significa o que? A amargura, né? Muitos interpretam essa estrela como a queda de líderes espirituais, doutrinas falsas ou sistemas religiosos que transformam a água pura da palavra em veneno espiritual. Olha só, eu nunca tinha observado essa ótica. Já vi tantas óticas sobre o Apocalipse, essa para mim também está sendo novidade, né? E a lição que nós tiramos é que quando o evangelho é adulterado, as almas morrem de sede, ainda que bebam água contaminada por engano religioso, né? Vamos para a quarta trombeta, a escuridão, né? Apocalipse 8, 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 12. Então aqui nós temos o que? A diminuição da luz espiritual e moral, né? O mundo se torna mais sombrio porque o homem rejeitou a luz verdadeira, né? A luz verdadeira. Ou seja, quando Deus é retirado do centro da vida, a humanidade mergulha na noite da ignorância e da imoralidade. É complicado. Vamos para a quinta trombeta. Apocalipse 9, do 1 ao 11. Vamos ler um pouquinho. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não os que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Meu Deus! E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, olha só. Tem um dizer que a parte mais difícil da morte é o sofrimento, né? Então, estão buscando aqui de uma forma para se livrar dessas dores e não conseguem. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Olha só. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Então, assim, o abismo aberto aqui, né, nessa ótica, libera forças demoníacas, simbolizadas pelos gafanhotos, né? Eles representam o tormento espiritual, confusão mental, a dor de uma alma sem Deus. E aí nós tiramos a lição, né? Que o inferno começa quando o homem vive sem direção divina. O tormento não é físico apenas, é espiritual, psicológico e moral, consequência da separação do Criador. Meu Deus do céu. A sexta trombeta. A guerra final. Apocalipse 9, do 13. Vamos pegar aqui do 13 ao 21. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Meu Deus, mesmo depois de tudo isso. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos.
Então, aqui o Eufrates, né, que é a fronteira antiga entre Israel e seus inimigos, representa a liberação de forças destrutivas que culminam em morte e caos global. Mesmo vendo tanta destruição, os homens não se arrependem, né? E hoje também tem tanta coisa acontecendo e ainda mesmo assim, né, não há arrependimento. Então a lição que nós tiramos disso, o que é? O coração endurecido prefere morrer a se curvar. E esse é o retrato da humanidade moderna. Adora tecnologia, poder e prazeres, mas despreza o arrependimento. Vamos para a última trombeta. Última trombeta. Meu Deus, isso aqui hoje nós refletimos sobre tantas coisas que acontecem. É tantas coisas que às vezes a gente pensa assim, como é que o ser humano é capaz de fazer essas coisas, né? Mas olha aí. A sétima trombeta, o reino de Cristo, né? Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Para todo sempre. Então a última trombeta, ela não faz destruição, ela faz o oposto, ela traz redenção, né? É o som da vitória final de Cristo sobre o mal. E aí nós tiramos a lição, né? Depois de todo juízo vem o reinado da justiça divina. Então assim, Deus não destrói por prazer, mas para restaurar aquilo que foi corrompido, né? Aquilo que foi corrompido. E aí a conclusão que nós tiramos através disso é o seguinte: as trombetas não são apenas eventos futuros, são alertas espirituais do presente também. É o que a gente estava falando, né? Como é que tá as coisas hoje. Cada toque é um chamado ao arrependimento, à vigilância e à santidade. Enquanto o mundo se distrai com o barulho das mídias, Deus está tocando sua trombeta silenciosa no coração dos que ainda ouvem a sua voz. Como diz Apocalipse 2, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Dar-lhe comer da árvore da vida, o que está no meio do paraíso de Deus. Então assim, fazendo uma aplicação final, né? A trombeta do alerta. Deus ainda está chamando seu povo para despertar. A trombeta do arrependimento. Ainda há tempo de mudar. A trombeta da vitória. Em breve, a última trombeta soará, né? Temos uma referência ali em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Então a trombeta da vitória em breve, ou seja, a última trombeta soará, e os que são de Cristo se levantarão em glória. Amém? Apocalipse é tremendo, né? É tremendo. Apocalipse, ele é muito enigmático. Se você reunir 10 pessoas, cada uma ali com uma ótica, você vê a ótica e você vai. Mas o ponto central de todas as óticas é o mesmo. Essas coisas vão acontecer. Isso é fato. Vão acontecer. E às vezes as pessoas se importam como vai acontecer.
se importa mais do que como vai acontecer, do que vai acontecer. Porque se eu me importo mais como vai ser, eu fico ficcionado em como que vai acontecer. Mas se eu fico fixado que vai acontecer e o que vai acontecer, aí o temor já bate. E já há aquele temor, porque essas coisas vão acontecer. Amém, pessoal? É incrível, fantástico, fantástico. A palavra de Deus, ela é fantástica, fantástica. E aprendemos um pouquinho mais aqui, né? Nesse momento de reflexão, né? E se falou com você, assim como falou comigo, com vocês, compartilhe, mande para alguém, né? Mande para alguém. Se você tem uma outra ótica, algo ali, né? Tanto no YouTube aqui quanto no TikTok, coloque aí seus comentários, o que você acha, a sua opinião. E já pegando o gancho também, se você tiver sugestão de temas para que a gente venha trazer aqui no canal, nós trazemos aqui para aprendermos juntos com essa infinita fonte de sabedoria que é a palavra de Deus, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento, né? Para que a gente venha aí nessa caminhada rumo ao céu, rumo ao nosso Pai, que é tudo que nós queremos, né? Tudo que nós queremos. Mas para isso precisamos batalhar, né? Tenha força, né? Temos força. Seja forte, corajoso, né? Como foi dito para Josué, tenha força, tenha bom ânimo, né? Então nós temos que, né, tá focado e não podemos se distrair com as outras coisas, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo momento de reflexão. Não esqueçam de se inscrever aí no canal e de estar seguindo a gente no TikTok. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.